Cara, então, o Lula ontem anunciou que acabou Lulinha Paz e Amor e que essas eleições vai ser de guerra. Não tem essa mais de Lulinha Paz e Amor. Tem essa mais. Essa eleição vai ser uma guerra. Vai se criando um clima terrível. Acabou Lulinha Paz e Amor porque foi a venda feita em 2022 e o povo viu que foi propaganda enganosa. Em muitos aspectos. E já que agora os escândalos estão escancarados, realmente acabou o amor. E para lidar com o povo indignado, só resta causar uma guerra. Mas fica tranquilo que eu vou explicar melhor ao longo do vídeo. E aí, meus amigos? Bom ou não? No vídeo de hoje eu vou precisar sair um pouco das teorias e ir para a prática, porque eu tô vendo um monte de gente ao meu redor saindo do Brasil e eu ficando. E nem é fugindo da ditadura. Tá, isso ajuda a fugir da ditadura? Ajuda. Mas na real, a galera tá fugindo pra não quebrar. Cara, que medo. Mas eu não vou falar só sobre isso. É óbvio que eu vou continuar com as atualizações de House of Togas e essa treta suprema que ganha novos episódios a cada semana. Mas eu também preciso colocar de forma tão explícita que beira a pornografia o quanto a lei não vale para todos. E eles nem fazem questão de esconder isso. Por mais que a todo momento eles estejam dizendo que estamos salvando a democracia. Ah, vá. E como assim você não sabe do que eu tô falando? Então chega mais, separa a pipoca, fica confortável. Porque eu vou te atualizar. Galera, bora deixar um like aqui no início do vídeo, porque isso ajuda, de fato, a esse vídeo ser distribuído para outras pessoas? Eu também achava que era, sabe, lenda urbana, mas não é. Então deixa o like agora, senão depois você vai esquecer e eu juro que não vai fazer seu dedo cair. Combinado? Então, galera, eu fico preocupada, tipo, muito preocupada, porque das duas, uma. Ou a gente vive num país de idiotas, ou a mídia ideológica, obviamente ideológica, nos trata como idiotas. E eu trago agora um exemplo genuíno. G1. Não é bem assim. Governo não criou imposto único de 44% sobre o aluguel, mas percentual pode ser atingido com soma de taxas. E sim, eu me dei ao trabalho de entender isso porque é muito importante que você compreenda o que vai vir a seguir em Brazuela. Agora que você tem um aluguel para complementar a sua renda, você não é mais visto como uma pessoa que complementa a renda pelo governo. Agora o governo te vê como um prestador de serviço. E o seu serviço vai ser tributado. O governo vai pegar uma fatia desse dinheiro, você querendo ou não, porque foi o que a reforma tributária determinou. E você lembra quem foi contra a reforma tributária, né? Blim! A sua aposentadoria minimamente confortável virou serviço prestado ao Estado. Então, só vai pagando, tá? A alíquota vai subindo conforme cada caso. E é aqui que eu quero explicitar por que o governo Lula tá dizendo que só rico e Marajá tá reclamando. Se você, sei lá, era um pedreiro, foi construindo e ganhando uma graninha de forma gradativa e pá, conseguiu construir 3 casinhas para aluguel de temporada, achando que agora era tentar aproveitar a vida, trabalhar menos, dar uma educação melhor para os seus filhos, contratar um plano de saúde, viajar uma vez por ano com as crianças. Saiba que, se você receber um montante anual somado de R$240 mil, ou seja, R$20 mil por mês, você pode sim ser atingido pela alíquota de 44%. E aí, os seus 20 mil por mês virarão R$134.400, ou seja, R$11.200 por mês. Quase metade do que você construiu ao longo da sua vida vai para o governo porque você é rico. E ricos têm que compartilhar suas riquezas. Ah, Bárbara, mas você tá exagerando. O governo não tá macetando assim a classe média. Cara, para ter 3 imóveis, obviamente é rico. Então, essa aqui é a postagem do perfil oficial da Casa Civil. Hey Brother, em uma referência clara ao programa Big Brother. Tem justiça tributária elevando o carisma de 10 milhões de trabalhadores brasileiros. O grande vencedor é o povo brasileiro. E aí ele coloca a carinha do Jonas, como se fosse o playboy, e o do Babu, como se fosse o sofrido povo brasileiro. E primeiro você tem que notar o que o post tá falando.
Justiça tributária. Para o governo Lula, o justo é isso aqui. Se você é playboy, isso aqui não é sobre você. Mas se você é trabalhador que ganha até 5 mil, o seu carisma certamente tá grandão, porque você não paga mais imposto de renda. Bicho, pro governo, se você ganha mais de 5 mil reais, ou seja, 950 dólares por mês, você é um playboy, você é um burguês safado que vive ostentando. Bicho, essa postagem indignou um monte de gente na internet e eu realmente não entendi a surpresa da galera, porque não é de hoje que o Lula deixa claro esse pensamento. Eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma em cada sala, uma televisão já tá boa. O socialismo não faz todo mundo ter um pouco a mais de dinheiro. A igualdade social vem pela pobreza. Todo mundo fica mais pobre. Isso é mundialmente conhecido. E manter as pessoas pobres para o governo Lula é meio de sobrevivência, já que o próprio Lula já disse que se a pessoa ganha um pouquinho a mais, ela para de votar no PT. Vota majoritariamente no PT, são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha 8 mil reais já não quer mais votar na gente. E vocês percebem que quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente. Mantenha-se pobre e vote no PT. Devia ser o slogan. Isso aqui é o gráfico de falências de empresas no Brasil. E, cara, você não precisa ser um gênio para conseguir ler que isso é um recorde de gente quebrando. E esse recorde é do Lula, por muito. A dívida pública federal bateu um recorde de 8,6 trilhões e pode chegar a mais de 10 trilhões em 2026. Mas espera aí que eu nem comecei a te assustar ainda. Tesouro vê rombo nas contas até 2027, alta maior da dívida e cita medidas adicionais para atingir metas. E para não restar dúvidas, o Tesouro indica que novas medidas de arrecadação serão necessárias. Traduzindo, mais imposto no seu lombo. Isso porque 2025 fechou com recorde de arrecadação, ou seja, você nunca havia pago tanto imposto na sua vida. Até aquele momento, porque o Lula sempre dá para piorar. Até porque o Lula aumentou impostos 27 vezes em 3 anos. Foram 11 impostos em 2023, 8 em 2024, 7 em 2025 e 1 em 2026. Mas calma que o ano acabou de começar e já teve aumento de imposto. E no meio disso, o IBGE anuncia que, nossa, o Brasil tem a menor taxa de desemprego da série histórica. Mas aí você lê no Estadão que o desemprego caiu. Mas o gasto do Estado, ou seja, o nosso gasto com seguro-desemprego, subiu. Aí você fica tipo... Pois é, mas a matéria diz que não é isso que você está pensando não, pequeno padawan. Na verdade, esse aumento com o gasto do seguro-desemprego pode ser reajuste do salário mínimo, reflexo do mercado que cresceu e por isso demitiu mais. Bicho, juro pra vocês. Mas, hora alguma, a veracidade dos dados fornecidos pelo governo Lula, que põe sigilo em tudo, é questionada. E nem podemos questionar, porque eu juro que eu acho que isso já deve ter sido considerado crime pela democracia. Tá, não dá pra colocar em xeque aí os dados revelados pelo IBGE do Pokémon. Petista! Mas ainda dá pra apontar o óbvio. Quer dizer, eu acho que ainda pode, porque olha o que disse a especialista na CNN. Pois é, Thaís. O que está acontecendo? Desde 2024, o IBGE, através dos seus técnicos, fizeram uma carta colocando a preocupação com os destinos de um órgão que é responsável pelas estatísticas do país. E o Brasil tem vivido isso, essa politização de instituições técnicas. E nessa época, em 2024, a Rebeca Palles, que era responsável, a coordenadora responsável pelas contas nacionais, ela assinou essa carta. E vários ex-presidentes do IBGE endossaram os técnicos, exatamente alertando para o lado técnico, que não poderia ser contaminado pelo lado político. E agora, às vésperas, aos 45 minutos do segundo tempo, para a divulgação do PIB, a servidora é exonerada e ela é seguida
por outros técnicos, gerentes e coordenadores. Então, um órgão técnico ficar órfão de profissionais que estão há anos cuidando disso, a gente pode ter perda de credibilidade. E nós estamos vivendo isso hoje, por exemplo, com a indicação de Guilherme Melo. O mercado precifica principalmente a credibilidade. A credibilidade tem um preço que ela não pode ser abalada, porque é a credibilidade de todo um país e dos números que fazem com que os investidores, não só os investidores, mas os agentes econômicos tomem as suas decisões de investimento e os investidores façam as suas escolhas entre comprar e vender um país, um ativo, seja lá o que for. Então isso é muito sério, é extremamente sério. Ouvindo esse áudio aí da especialista, eu me lembrei daquele cara do IBGE da Argentina que foi preso por fraudar dados, porque isso é um crime muito sério, viu, galera? Mexe com o sistema financeiro inteiro. E calma que aqui eu não estou insinuando nada, isso aí está acontecendo, você interpreta como você quiser. Mas continuando, em 2022 o Lula em sua campanha prometeu zerar a fila do INSS. Bolsonaro começou janeiro de 2022, pós-pandemia, com 1.800.000 pessoas na fila de espera. 22 fechou com 1.200.000 pessoas aguardando o benefício. Corta agora para Lula, que prometeu zerar a fila e sem pandemia, tá, galera? É importante ressaltar isso aí. Fez essa fila mais do que dobrar, porque esse gráfico tá falando em 2.800.000 pessoas, mas parou ali em outubro do ano passado. Hoje, nós já passamos dos 3 milhões de pessoas na fila do INSS. Tá em choque, é? INSS esse que tá no ápice do assalto a aposentados e deficientes, que dobrou de rombo no governo Lula e que agora tem o filho do Lula, o Lulinha, no epicentro do escândalo por receber uma mesada de 300 mil reais vindo diretamente desse rombo, segundo a investigação da Polícia Federal. E enquanto assistimos isso, os parlamentares que defendem o Lula estão impedindo tanto que o Lulinha seja convocado, quanto que o sigilo do Banco Master seja quebrado. Onde que foi parar aquele negócio de que bilionário não devia nem existir? E enquanto o Lula fica papapá falando que governa para os pobres, o Banco Itaú, cuja dona fez a segunda maior doação de campanha eleitoral para o Lula, renova o seu recorde histórico de lucro, batendo os 46 bilhões de reais em 2025. Meu amigo, pelo amor de Deus, saia da ignorância. Os banqueiros amam o Lula, os rentistas amam o Lula. Quem tá sofrendo com aumento de imposto é você, que sai de casa para trabalhar às 6 da manhã e só volta às 7 da noite. E enquanto tudo isso vai se desenrolando, o Lula não quer que você saiba que o Brasil vai explodir de forma fiscal até 2027. O cara é tão democrático... Não, bicho, não dá mais, nem pra zoada pra brincar mais assim. O cara é tão autoritário que o Estadão lançou a democracia cínica do PT. Ao tentar barrar impulsionamento nas redes de crítica a governos na pré-campanha, o PT expõe uma concepção de democracia que tolera o debate público apenas quando lhe é conveniente. Bicho, Estadão aí, ó, descobrindo a roda. Vocês entenderam que o Lula quer impedir que conteúdos que mostram o caos de seu governo para que mais informação chegue ao cidadão sejam impedidos de serem impulsionados, enquanto ele destina o nosso dinheiro dos nossos impostos, que são constantemente aumentados, para uma escola de samba que vai homenageá-lo no desfile em pleno ano eleitoral? Cara, o Bolsonaro nem live podia fazer de dentro do Alvorada. O Bolsonaro foi impedido de baixar impostos em ano eleitoral e o Lula teve autorização de dar gás grátis, para milhões e milhões de pessoas, porque esse é o retrato da vitória do PT sobre o pobre. Não é que o cara saiu da pobreza, é que agora ele vai botar o resto do país para bancar assistencialismo no ano eleitoral com despesa bilionária num país que já está prestes a explodir de forma fiscal porque o dinheiro acabou. Mas está muito bem maquiado. Galera, não existe absolutamente nada grátis. Nós estamos pagando absolutamente tudo, do roubo ao populismo. Mas é o Lula. Aí o STF, o TSE deixa. Cara, lembrei daquele meme? A minha mãe deixa. Bem fidedigno. Saiu uma pesquisa dizendo que o Lula é o cara mais mencionado nas redes sociais. Mas a maioria das menções ao Lula nas redes sociais é negativa. E a cada 3 posts, 2 postagens são para meter o pau no déspota. Mesmo com todo o esforço da mídia.
O tratamento dado ao Lula, amigo do sistema, o cara que enche o bolso de banqueiro, é bem diferenciado. O risco Bolsonaro é que o presidente fez muita gente sair da espiral do silêncio ao qual fomos novamente jogados. E eu sei, o Bolsonaro cometeu muitos erros, sim, mas em nenhum deles ele quis lesar o cidadão, o povo brasileiro. Em nenhum deles ele estava roubando a população. O cara estava tentando sobreviver quando as pessoas mais poderosas desse país se juntaram e determinaram que ele ia cair por rivalidade política. E isso é público. Você não precisa ser bolsonarista. Na verdade, você não precisa sequer ser simpático ao presidente Bolsonaro para identificar o que está acontecendo. E eu juro que eu vou ter a paciência de explicar para quem ainda não compreendeu ou que esteja fazendo força para não entender. E eu acho que a forma mais didática é através da comparação. Collor foi condenado à prisão por corrupção, por roubar o nosso dinheiro. Collor tinha Parkinson e, segundo a justiça, o Parkinson causava um risco de queda, além de apneia grave e o fato dele ser bipolar. Devido a essas comorbidades do Collor, o presídio foi consultado para ver se eles enxergavam a necessidade de manter o Collor em prisão domiciliar devido ao seu estado de saúde. No que foi respondido, abre aspas, as condições referidas pelo paciente são passíveis de tratamento e acompanhamento dentro do sistema prisional alagoano. Fecha aspas. Ou seja, se for por isso aí que vocês querem levar o Collor para casa, não precisa, a gente consegue cuidar dele daqui. Alexandre de Moraes, então, remete esse relatório da Polícia Federal ao PGR, o Gonê, que responde, abre aspas. Apesar das informações enviadas pelo presídio, revela-se recomendável e adequada a concessão de prisão domiciliar humanitária ao Collor. E puf, ele foi para casa. Aí chega a vez do presidente Bolsonaro, acusado por um golpe que não aconteceu. O golpe do vendedor de algodão doce, de estilingue e bolinha de gude, não se esqueçam disso. Bolsonaro, o maior líder da oposição do país e um grande desafeto publicamente exposto de Alexandre de Moraes. Em seu relatório, a Polícia Federal diz que Bolsonaro tem hipertensão arterial, apneia obstrutiva grave, obesidade clínica, aterosclerose sistêmica, que pode causar um infarto e um AVC, tem doença do refluxo gastroesofágico, queratose actínica e aderências intraabdominais, essas causadas pela facada. Além de tudo isso, o documento aponta que, abre aspas, Bolsonaro apresenta sinais e sintomas neurológicos que aumentam o risco potencial de novos episódios de queda. Fecha aspas. E mesmo com esse menu, a Polícia Federal disse que dá conta do recado, que não precisa conceder a Bolsonaro prisão domiciliar humanitária coisa nenhuma. Nesse cenário, Alexandre encaminhou o relatório para avaliação do PGR, o seu Gonê, que teve sua indicação à PGR apadrinhada por Alexandre de Moraes, coisa que é importante nunca se esquecer, nos mesmos moldes que foi feito com o Collor. A Gonê foram dados 5 dias para que ele dissesse o que ele acha, se ele vai ser coerente com sua própria decisão junto ao ex-presidente Collor ou se o Bolsonaro terá um tratamento diferenciado. Alexandre considerou o risco de queda para o Collor, coisa que não aconteceu porque o Collor ficou, 2 dias detido. E temos aqui um laudo apontando o risco de uma nova queda para o presidente Bolsonaro, porque uma queda já aconteceu. Aí eu vou querer saber do Gonê se o chão escorrega diferente dependendo do CPF, se a gravidade funciona por ideologia e se a física virou progressista. Gonê negar domiciliar a Bolsonaro será o ato nível ex-vídeo da PGR de que a Constituição depende muito, que jurisprudência é coisa relativa e que benevolência só para os amigos do rei. Mas a questão para mim é até mais simples, porque o Collor não influenciava eleições, aliás, colar no Collor queimava muito filme. Mas o Bolsonaro não. O Bolsonaro quer fazer uma maioria no Senado porque levamos 8 anos para entender que não adianta colocar um presidente lá sozinho. A gente precisa de base para lutar. E o Bolsonaro é a pessoa que aglutina os votos. É o cara que faz o movimento girar em torno dele. Então, ele tem que ser silenciado para que não interfira como líder da oposição na corrida eleitoral. Isso é tanto verdade que tem quilos de matérias dizendo que benefícios a Bolsonaro só seriam vistos após as eleições.
Mas essa série de escândalos envolvendo, inclusive, o Master e os ministros da corte fez o cenário mudar drasticamente. Afinal, estamos assistindo ministros acusando a mídia, o quarto poder, de atuação criminosa. O que se tem na mesa até o momento é o contrato de 129 milhões de reais para o escritório da esposa do Alexandre de Moraes. E até hoje, ninguém sabe o que ela fez, onde ela atuou, para merecer tamanha bolada. E o mais inacreditável é que Alexandre não respondeu essa pergunta até hoje. E eu juro pra vocês que eu acho que dessa vez chamar os outros de criminoso e alegar que, oh meu Deus, estão atacando o Estado Democrático de Direito, não vai colar. Dessa vez, em ano eleitoral, veremos não os ministros, por hora, mas suas esposas, seus familiares, tendo que responder às perguntas que eles fingem que não existem. Ministro de Suprema Corte não é super-herói. É gente. Gente erra. Gente eventualmente comete crime. Nós temos a notícia não desmentida de uma contratação específica do escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes em um valor absolutamente incompatível com a prática desse setor, 130 milhões de reais, segundo informações novamente não contestadas, com prioridade pelo Banco Master e aparentemente sem nenhuma contraprestação de serviço jurídico. Isso é gravíssimo. Nós temos em seguida a atuação e a interação do grupo controlador do Banco Master com familiares do ministro Dias Toffoli. Ministro Dias Toffoli que toma uma série de decisões também absolutamente atípicas no tocante ao caso Master. Então, o fato é que na República, o único espaço que tem legitimidade constitucional para fazer essa apuração é justamente o Senado. E é preciso que, pela primeira vez na nossa história, tenhamos a coragem e o senso histórico de responsabilidade de fazer essa apuração. Doa quem doer. Essa República já testemunhou o impedimento de presidente da República, eleitos pelo povo. Já testemunhou investigações, condenações, prisões de integrantes de todos os cargos, de todos os escalões da República. E se crimes aconteceram, e se erros aconteceram, e não há dúvida de que erros no mínimo aconteceram, mas se confirmar mais adiante que crimes foram praticados, é indispensável a responsabilização. O Brasil só vai ser uma república de verdade quando todos forem iguais perante a lei. Sonho da Bárbara de 2026, maioria no Senado e o meu amigo Flávio na presidência. Meu amigo Flávio. Por essa ninguém esperava. E o que eu tô falando aqui? Eu tô falando que a campanha eleitoral desse ano vai orbitar em cima dos parlamentares que vão se levantar contra as inúmeras suspeitas de corrupção que estão acontecendo no país, mesmo que essas suspeitas não caiam apenas em cima do governo Lula e do seu filho, como também em cima de ministros da Suprema Corte. Sim, é exatamente isso que eu tô dizendo. Até porque o que já saiu de matéria dura até dezembro. Porém, a gente ainda não sabe quase nada, porque, segundo a mídia, nós não estamos preparados para o tamanho do impacto que a realidade vai causar, já que ela engloba toda uma república. É uma corrupção sistêmica nunca antes vista. E ela tá prestes a estourar. Aliás, dá para juntar esse momento do vídeo com o fato de que Lewandowski, ex-ministro do STF e ex-ministro da Justiça do Lula, também recebeu milhões do Master sem ter atuado na defesa do banco. E segundo ele, quando Lula o chamou para comandar a pasta, que comanda a Polícia Federal, que faz as investigações, ele repassou o contrato para o escritório do filho, que também nunca atuou pelo Master, segundo as matérias, mas que continuou recebendo a grana do contrato, aparentemente por ser um alecrim dourado. Não tanto como Viviane Barsi, mas ainda assim, pô, levar um contrato de milhões e não aparecer em que você trabalhou para merecer essa grana, teve bom demais para quem recebeu a grana. Ou a gente ainda não sabe em que a pessoa atuou, né? Mas isso tudo vocês já sabiam. O que saiu essa semana foi que Lewandowski comprou imóvel de alvo da Polícia Federal por 9,4 milhões à vista, um mês antes de bloqueio judicial. Ex-ministro diz que não conhecia os proprietários, tipo, nunca vi. Mas tá, deixa eu explicar. O China, que é o cara que vendeu o imóvel para o Lewandowski, que pagou 9,4 milhões de reais à vista,
é um cara investigado na Carbono Oculto por suspeita de lavar 52 bilhões de reais, juntamente com outros empresários ligados ao PCC. Em fevereiro de 2024, o China vendeu essa casa para sua nora pelo valor de 4 bilhões de reais. E logo na sequência dessa transação com a nora, a empresa do Lewandowski comprou o imóvel por mais do que o dobro desse valor. Pois é, ao que tudo indica, Lewandowski não sabe negociar. E como nós ficamos sabendo disso? Porque um mês depois da venda ao seu Levan, o imóvel sofreu bloqueio judicial. E é isso, segundo Lewandowski, ele praticamente caiu no golpe, que tá aí, cai quem quer. Como diz a música, é claro. Para encerrar a tentativa ilimitada de ver até onde o ser humano consegue assistir acontecer e pensar que, ó vida, ó céus, ó azar. Malu Gaspar diz que ministros do STF estão pressionando o Alcolumbre contra a instalação da CPI do Master, que envolve diretamente os ministros do próprio STF. Interferência em outro poder já está liberado a ponto de sair no jornal e ninguém fazer nada? Até porque na sexta-feira o ex-tesoureiro do Alcolumbre e atual presidente de um fundo de previdência do Amapá, que chegou ao cargo graças à indicação do próprio Alcolumbre, sofreu busca e apreensão devido à aplicação desse fundo no Banco Master. Então seria, sei lá, bem bom se o Alcolumbre não desse a mão pra galera puxar o braço, porque provavelmente vai levar o corpo inteiro. Mas, gente, você sabe quando o tema fica grande demais? Quando fura as bolhas e tá na boca de todo mundo, então não adianta contar com o efeito carnaval? Porque é isso que eles estão contando, olha só. Master em Brasília. O carnaval é a senha do acordão. Segundo a matéria, o plano é jogar todas as decisões para depois do carnaval para ganhar tempo e desgastar o interesse público, além de usar esse tempo do recesso para movimentar o tabuleiro político no bastidor e evitarem que as investigações avancem. Bicho, a gente tá falando de obstrução de justiça na tora. E eu não sei vocês, mas eu não canso de ficar chocada que esse tipo de coisa vire matéria de jornal e vida que segue. Ninguém fazer nada a respeito porque tá todo mundo salvando a democracia. Que democracia? Porque nem de Brazuela dá para chamar mais esse país, já que a Venezuela se desculpou publicamente pelos presos políticos e está promovendo uma anistia. Coisa que no Brasil a Suprema Corte, essa Suprema Corte que a gente vê em tudo quanto é lugar, nos escândalos, já avisou que não vai autorizar e declarar inconstitucional, porque eles não ligam para o voto do Legislativo. Quer uma demonstração de poder maior que essa? Acho difícil achar. Ah, e bora aproveitar essa deixa para avisar que os parlamentares já voltaram do recesso. Então, bora botar pressão para eles derrubarem o veto do déspota à dosimetria da pena e fazer com que o Brasil tenha só um pouco a mais de presos políticos que a Venezuela. Porque isso aqui é uma democracia relativa pujante. E aqui, vocês me desculpam, tá? Eu tava realmente precisando botar tudo isso para fora. Mas por hoje, era só isso. Não, pera, na verdade não era não, porque hoje o abraço master apertado vai para os dois novos membros fundadores, o Carlos e o Antônio. E ó, muito obrigada. Vocês ajudam a manter o Te Atualizei no momento em que a censura ameaça voltar. Afinal, é ano eleitoral, né? Se você quiser conhecer melhor como se tornar um membro fundador e ver o seu nome passando aqui na tela durante o vídeo e rolando nos créditos, é só você acessar esse QR Code que está aparecendo para vocês, porque eu sei que eles não vão desistir, mas a gente também não vai. E agora sim, aproveitando que você ficou até aqui, o Alexandre acha que o problema do Brasil está na direita extremista, a direita radical que está usando as redes sociais para instrumentalizar as pessoas. É sério? O ministro que está salvando a democracia realmente pensa isso. E eu até posso fazer uma piada com esse fenômeno, mas antes, deixa eu comentar essa coisa de extremista. Eu sou extremamente contra o comunismo, uma ideologia que tirou a vida de milhões e milhões de pessoas ao longo da história sob o mantra de igualdade social. Eu sou extremamente contra as políticas públicas do PT, sobre orégano, sobre os bebês que estão nas barrigas das mamães, sobre a leniência com corrupto, sobre a gestão financeira do país. Logo, eu sou extremamente contra o comunismo. E isso me torna uma extremista? Até ontem eu achava que estava tudo bem, que era um direito meu, mas agora eu tô vendo que isso me torna uma espécie de criminosa digital.
E galera, se a gente não gostar de política, seremos governados por quem gosta. E isso não parece ser uma boa ideia. Para que o Brasil seja resgatado das mãos da canhotada, precisamos trazer mais gente para o nosso lado. E a sua assinatura na Família Te Atualizei fortalece a nossa trincheira e possibilita que eu continue esse trabalho na guerra cultural. Juntos podemos despertar mais pessoas e construir um Brasil com liberdade para as próximas gerações. Além disso, você também recebe acesso a todos os conteúdos exclusivos da minha plataforma, incluindo os meus documentários e os episódios especiais do Te Barbarizei. Tem um tanto de vídeo meu para você maratonar lá na Família Te Atualizei. Toque agora mesmo no link que está aparecendo na sua tela e entre agora mesmo para minha família, a melhor família da internet. Assinando teatualizei.app por 10 bonouros por mês, você financia o meu trabalho e em troca eu te ofereço mais do que apenas conteúdos exclusivos. Eu te ofereço uma família na internet. Lá você pode postar vídeos que considera relevantes, textos e artigos e conversar em tempo real com uma galera que pensa igual a você. Igual a nós. E acredite, por aqui o seu apoio faz completa diferença. Por lá tem vídeo exclusivo meu toda semana. Então se você é da família, não deixa de ir lá conferir. Dito tudo isso, se você quiser e puder entrar para a melhor família da internet, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. O carnaval vai abafar esse escândalo ou só vai te dar tempo de recalibrar o cérebro para lidar com tudo isso por todo 2026? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui! Será que eu sigo de volta? Meu amigo Flávio. Meu amigo Flávio. Ele é muito sábio. Flávio Bolsonaro. Por muito tempo a gente esperou, viu o poder se fechar e calou. Mentira em rede se multiplicou e até pensar virou alvo e temor. Desumanizam pra impor, rótulo cola no opositor. Antes da lei vem o clamor e a vitrine cobre a dor. A ferida do mundo não tem par, memória exige não repetir. O método tenta sempre voltar, cabe a consciência impedir. Reaja, Brasil, levanta do chão, retoma a razão. Reaja, Brasil, rompe a corrente da manipulação. Reaja, Brasil, na luz da verdade, com força de novo.